Uma dúvida muito recorrente aqui no canal é sobre como criar um aplicativo multi-empresas. Então imagina que você quer criar um aplicativo, por exemplo, para academias de CrossFit. E aí você conhece o João, que tem uma academia de CrossFit, e você quer criar um aplicativo para a academia dele. Academia não, né? Box de CrossFit. Não é academia, é box. Então você criou um aplicativo para o box do João, que é o seu amigo. Só que agora você quer transformar esse aplicativo num multi-empresas. Para quê? Para os outros 50 boxes de CrossFit que tem aí no teu bairro ou na tua cidade também possam usar. Para que os 100 mil boxes que tem no Brasil também possam usar. Bom, Renato, mas se eu tiver 50 clientes, por exemplo, 50 boxes usando, eu vou ter que ter 50 aplicativos diferentes? Se eu quiser mudar a cor de um botão, eu vou ter que fazer a mesma modificação em 50 aplicativos diferentes? O plano pago do Bubble mais barato lá, de R$ 150 por mês, eu vou ter que comprar 50 planos? As respostas são não, não e não também. Nesse vídeo você vai entender como criar o seu projeto de forma que um aplicativo só possa ser utilizado por infinitas empresas, infinitos clientes, infinitos usuários. Pensa comigo, se eu e você agora acessarmos www.gmail.com, concorda que eu e você estamos no mesmo lugar, só que eu só vejo meus e-mails, eu só vejo meus contatos e você só vê os seus e-mails e os seus contatos? Essa é a base de qualquer software como serviço. Então é isso que a gente vai aprender aqui na prática. Então vamos para a mão na massa do modelo mais simples ao mais avançado. Imagina então o seguinte cenário. Você realmente quer criar um aplicativo só para o box do João. Só o João é teu amigo, te contratou, beleza, quer criar um aplicativo só para ele. Esqueça o financeiro disso, se dá certo, se não dá, vamos falar só da parte técnica, tá? Como que você estrutura o banco de dados de um aplicativo para uma empresa só? Ah, Renato, é inviável. Não é. Eu tenho 2 projetos que rodam assim, uma empresa só depende do teu modelo de negócio. Então você vai criar ele da seguinte forma. Exemplo, você vai ter 3 tabelas no banco de dados. Uma tabela usuários, uma tabela treinos do dia, que no CrossFit são os workouts of the day, enfim, treino do dia, e os check-ins. Porque se você não sabe como funciona o CrossFit, é assim, ó. Tem o box e aí você tem o aplicativo do box. Aí você precisa fazer check-in. Tipo, o treino do dia hoje, dia 1º de janeiro, eu vou nesse treino. Pum, aí eu faço check-in. Renato fez check-in no treino de 1º de janeiro do box do João. Então é assim que funciona, tá? Só para contextualizar. Então você tem a tabela usuários, a tabela treinos do dia e a tabela check-ins. Na tabela usuário você tem o quê? 3 campos, pessoal, só exemplo, tá? 3 campos. Tipo de usuário, se é um gerente, ou seja, com permissões administrativas do box, né? Ou se é um aluno. Se você quer saber mais sobre permissões de usuário, eu vou até marcar um vídeo aqui que eu falo só isso. 7 tipos de permissões de usuário, é um vídeo muito bom, mas é um tema totalmente diferente desse vídeo aqui, tá? Então você cria o usuário com tipo de usuário, nome e e-mail, por exemplo. Beleza, usuário criado. Aí você vai para a tabela treinos do dia. 3 campos. Descrição do treino, vai ter X barras, vai ter X não sei o quê, papapá. Data do treino vai ser 1º de janeiro de 2022. E alunos que fizeram check-in. Vai ser uma lista de usuários. E aí você cria uma terceira tabela chamada check-ins, com 2 campos. Qual é o aluno que fez check-in e em qual treino ele fez check-in. Pronto. Só isso já te permite criar tudo o que você precisa num aplicativo de uma empresa só. É extremamente simples mesmo. Por quê? Porque se você precisa puxar, por exemplo, a lista de alunos, a lista de usuários, você não precisa filtrar qual é a empresa. É uma empresa só. Então você vai lá no Bubble e faz simplesmente uma busca por alunos. Quer buscar os treinos? Faça uma busca por treinos. Faça uma busca por check-ins e pronto. É só trazer todos os dados do banco, que por definição, todos eles pertencem ao box do João. Tranquilo? Agora, imagina o segundo cenário. Você cria um aplicativo multi-empresas, porque a experiência com o box do João foi muito boa, o pessoal gostou muito. E aí você não tem mais o aplicativo box do João. Você criou o seu aplicativo próprio, vai ser o Renafit. O Renafit ele é um aplicativo multi-empresas. Qualquer box de CrossFit no Brasil ou no mundo pode usar, beleza? Beleza. Ele não existe, tá, pessoal? Às vezes, Renato, quanto é para... É só exemplos hipotéticos que eu dou aqui no canal, tá? Então o Renafit é um aplicativo criado para múltiplas empresas. Cada usuário só pode visualizar os dados de uma empresa.
sem nome da empresa na página, tá? Ou seja, vamos dizer que você vai, o aluno do Box vai lá e acessa renafit.com.br ou app.renafit.com.br ou vai no aplicativo no celular, enfim, ele só acessa. A estrutura aqui já vai ser diferente. O que você precisa fazer aqui é adicionar uma nova tabela chamada empresa. Agora, como você é multi-empresas, você precisa ter uma tabela empresa ali dentro do seu aplicativo. Quais campos vão ter nessa tabela? Nome do, por exemplo, né? Nome do box, logotipo do box, a lista de treinos desse box, a lista de gerentes desse box, que vão ser aqueles usuários que são gerentes, a lista de alunos desse box, que vão ser aqueles usuários que são alunos. E aí, aqui nas outras tabelas vinculadas à empresa, você precisa adicionar um novo campo, que é esse campo aqui, ó, o campo empresa. Por quê? Porque quando você for puxar esse usuário, puxou lá o usuário Pedro. A que empresa o Pedro pertence? Ah, o Pedro pertence ao box do João, beleza. E a Maria? A Maria pertence ao box do Renato. Então assim você associa cada aluno a uma empresa. Nesse caso, cada usuário a um box. Aqui você já fechou ela. Ah, Renato, por que você não botou empresa aqui nos check-ins, por exemplo? Ó? Porque concorda comigo, se eu puxar o treino referente a esse check-in, eu já tenho a empresa aqui. E se eu puxar o usuário referente a esse check-in, eu também já tenho a empresa aqui. Então você não precisa ser tão redundante assim, né? Ficar adicionando. Mas poderia também adicionar, não tem problema nenhum. É mais uma questão de escolha tua. Aí como que eu vou puxar os dados aqui? Pensa comigo, pessoal. Se eu pegar o usuário logado e trouxer a empresa dele, eu consigo pegar exatamente em qual box ele está cadastrado. Aí eu trago, por exemplo, o nome do box. Trago, por exemplo, o logotipo. Sacou? Eu peguei o usuário logado e eu trouxe a empresa dele. Qual é a empresa? Box do João. Beleza. Qual é a empresa? Box da Maria. Qual é a empresa? Box do Renato. Por aí vai. Então, com essa estrutura de dados, você já consegue ter um aplicativo multi-empresas. Ah, puxa, quero os usuários da empresa do Renato. Como que eu puxo? Puxo o Renato, que é o usuário logado, puxo a empresa vinculada a ele, que é o box do João, puxo os usuários, puxo os treinos. Ou, uma outra forma de buscar também, né, se você estiver no Bubble, faça uma busca por todos os treinos, cuja empresa desse treino seja igual à empresa do usuário atual. Então, Bubble, vai lá no teu banco de dados, busque todos os treinos que tem no banco de dados, mas filtre somente por aqueles cuja empresa seja igual à empresa do usuário logado. Qual a empresa do usuário logado? Box do João. Pronto, fechou. Assim você consegue fazer esse cruzamento de dados e nunca vai mostrar para o usuário dados que ele não deveria ver. Entendeu? Porque você só vai mostrar dados da empresa que está cadastrada nesse campo dele. Sacou? E aí, pessoal, vamos para um cenário, dentro desse cenário 2, essa mesma estrutura de dados, só que um caso real, tá? Que é o Conta Azul. Conta Azul provavelmente é o maior software de gestão financeira do Brasil, tá? É o que eu uso aqui para fazer a minha gestão financeira da minha empresa. Então, você tem essa mesma estrutura de dados, entre aspas, assim, vou exemplificar como que é, né? Você tem lá as várias empresas, a minha empresa tá lá, a empresa do Renato Assi, tá lá. Tem o nome da empresa, a razão social, a lista de vendas da minha empresa, a lista de clientes da minha empresa, a lista de usuários que podem acessar a minha empresa. Tem a lista de usuários, sempre casando com uma empresa aqui, né? Vai ter lá uma tabela clientes e vai ter uma tabela vendas. Então, toda vez que tiver um cliente cadastrado, você, por exemplo, Pedro, você é aluno meu, você é meu cliente. Então, você vai estar cadastrado dentro da tabela clientes lá no Conta Azul. Esse cliente, Pedro, pertence à empresa do Renato Assi. Ah, tem uma venda aqui, tem 2 vendas para o Pedro. Essas 2 vendas pertencem à empresa Renato Assi. Assim vai. Então você vai cruzando os dados, né? Como é que eu puxo, então? Da mesma forma. Pega o usuário atual, que é o Renato, puxa a empresa do Renato, Renato Assi Limitado, e puxa a razão social da empresa. Puxa os clientes da empresa, puxa as vendas da empresa. Assim você cruzou os dados. Modelo 3, vamos elaborando cada vez mais, né? Modelo 3, cenário 3. Imagine um aplicativo criado para múltiplas empresas, mas que o usuário pode visualizar os dados de todas as empresas. Exemplo, imagine esse modelo do Renafit, para os boxes de CrossFit, né? Mas
O Pedro, por exemplo, não vai ser vinculado ao box do João. O Pedro pode fazer onde ele quiser, no box do outro Pedro, no box da Cris, ele pode fazer check-in onde ele quiser. Então ele não precisa ficar atrelado no banco de dados a um box só. E isso é interessante, porque como é que a gente vai fazer? Ó? Primeira coisa, você vai lá nas empresas e você não precisa mais dessa lista de alunos. Por quê? Porque a empresa não vai mais ter uma lista de alunos dentro dele. O aluno está livre, o aluno não fica mais casado com uma empresa. E aqui, ó, você pode até manter o campo empresa no usuário, mas você só popula esse campo quando ele for um gerente, por exemplo. Porque beleza, se ele é gerente da empresa, aí ele está casado, né? Então vai lá o Pedro, ele só vai conseguir administrar a empresa box do Pedro, por exemplo. Aí beleza, aí você casou o dado, né? E aí como é que você faz isso operacionalmente? Você quer fazer igual aqueles aplicativos delivery, por exemplo, né? Se a pessoa acessar renafit.com.br/box do João, aí eu consigo acessar o box do João e fazer check-in lá. Se eu acessar renafit.com.br/box do Pedro, aí eu estou no box do Pedro. Quero fazer check-in lá hoje. Como é que você cria isso? Você vai criar uma página dinâmica. Se você não sabe o que é uma página dinâmica, tem vários tutoriais aqui no meu canal que eu uso esse exemplo. O tutorial de como criar um aplicativo igual o Airbnb, por exemplo, eu ensino isso. Vários. Do Spotify eu ensino isso. Página dinâmica é uma página que pertence a um conteúdo específico. Então você vai criar uma página dinâmica do tipo empresa. E aí, depois do barra ali, né, quando a gente tem o nome da empresa, é o tal do slug, que o Bubble chama, que é o apelido da empresa. Então o box do João, que é uma empresa cadastrada no teu banco de dados, vai ter o apelido box do João. Então se você acessar renafit.com.br/box do João, cai lá na página do box do João. Aí eu consigo fazer o meu check-in lá. E aí como é que você vai puxar dados? Com base no current page, ou seja, com base na página atual, entendeu? Se eu estou na página do box do João, puxa essa empresa box do João. Um exemplo prático aqui disso são os próprios aplicativos delivery, como você já deve ter percebido, né? Exemplo, né, o Super Delivery que a gente tem lá no curso, /pedido/Renaburger, vai cair na página do Renaburger. Deliverydireto.com.br, Delivery Direto acho que é um dos maiores aplicativos do Brasil de delivery. Se você acessar aí deliverydireto.com.br/Cacau Show, você vai cair na página da Cacau Show lá dentro. O próprio iFood funciona assim, a slug dele é mais feia aqui, né? Mas funciona com a mesma estrutura, ó. Lá dentro da página, você vai ter o McDonald's Shopping Florianópolis aqui, ó. Então depois que você cai... Isso aqui, isso é uma página dinâmica, pessoal. Uma página dinâmica que pertence a uma empresa. Aí todos os dados que você precisa, você puxa dessa página dinâmica, entendeu? Ela se torna o epicentro da coisa. Outro modelo de aplicativo multiempresas, cenário 4. Imagina um cenário assim, ó. O usuário só pode visualizar os dados da empresa em que ele está logado. Mas ele tem várias empresas. Exemplo. O João tem 5 filiais. Ele tem o box do João Florianópolis, box do João Balneário, Joinville, Itajaí e Blumenau. Ele tem 5 boxes. Como que você vai estruturar isso na prática? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em usuário, você vai criar uma lista de empresas que ele tem, que vai ser o quê? Uma lista do item empresa aqui, né? Dessa outra tabela. Então você vai criar uma lista de empresas e você vai criar um campo empresa logada, que aí vai ser uma empresa só. E aí você faz o seguinte. Quando o usuário fizer login, você encaminha ele para uma tela com a lista de empresas que ele tem. Então imagina, chega o João, faz login. E-mail e senha dele, papapá, show de bola. Aí ele cai numa página. Olá, João, bom dia. Em qual filial você quer logar hoje? Aí tem as 5 filiais. Floripa, Balneário, Itajaí, Blumenau e etc. Joinville. Aí ele seleciona Balneário Camboriú. Aí a gente vai gravar no banco de dados, ó, quando ele selecionar, a gente vai gravar a empresa box do João Balneário Camboriú nesse campo empresa logada dele. Entendeu? Porque aí eu consigo puxar esse dado. Se ele está logado com a empresa Balneário Camboriú, todos os dados que eu puxar no sistema sempre vão ser referentes ao box do João Balneário Camboriú. Não vai trazer os dados de Florianópolis, de Joinville, nada disso. Então como que eu vou fazer para puxar esses dados? Puxo
O pessoal aqui tá errado, desculpa. Aqui tá current page, não é current page não, peraí. Current users. Boa, corrigindo ao vivo, é isso aí, é assim que eu gosto. Current users, pega o usuário atual, traga a empresa logada dele, logotipo. Current users, empresa logada, lista de treinos. Assim você traz só os dados da empresa com que ele fez o login. E aí, um outro cenário, vamos avançando, é assim mesmo, galera. Um outro cenário é o seguinte, ó. Imagina que o usuário só pode visualizar os dados da empresa em que ele está logado, ok. Como foi esse exemplo do box do João, né? Só que o João, ele é administrador nas 5 filiais dele. Agora, e se fosse diferente? E se o João fosse administrador, ou gerente, ou dono, sei lá, do box do João, mas ele quer também ser aluno no box do Pedro? Porque o Pedro é concorrente dele, ele está fazendo uma pesquisa de mercado, ele quer saber o que tem lá no Pedro. Então ele tem que estar atrelado a 2 empresas, mas com permissões diferentes, sacou? Como é que você vai fazer isso, galera? Se aqui no usuário, ó, lá no modelo 4, voltei um pouquinho aqui, né? Se aqui no modelo 4, o tipo de usuário está atrelado ao usuário. Treta, né? Como que você faz isso então, galera? Como que eu faço isso, né? Se você vai fazer isso, cabe a você. Eu faço isso criando essa tabela aqui, ó. Eu crio uma tabela chamada perfil de usuário, perfil user. Que é o quê? É uma tabela aqui onde eu trago o tipo de usuário, puxo qual é o usuário, João, e puxo a empresa. Qual empresa? Box do João. Porque aí aqui, o João pode ter, por exemplo, um perfil de usuário onde ele é gerente, ó, o João é gerente no box do João. Ele pode ter um outro perfil onde o João é aluno no box do Pedro, entendeu? Sacou? Ele pode ter um outro perfil onde ele é aluno no box da Cris. Então, ele vai ter, ó, o usuário aqui, ó, vai ter uma lista de perfis. E da mesma forma, a gente vai ter um perfil logado, que aí é um perfil só. Qual que vai ser a experiência na prática? João fez login. Você vai encaminhar ele para uma tela, não com todas as empresas dele, como a gente fez no modelo anterior. Você vai encaminhar ele para uma tela com todos os perfis de usuário dele. João, qual perfil você quer acessar hoje? Box do João, onde você é administrador? Box do Pedro, onde você é aluno? Ou box da Cris, onde você é aluno? E aí ele selecionou, hoje eu quero entrar no box do Pedro, que eu vou malhar lá hoje. E aí ele clicou ali, você grava esse perfil no campo perfil logado do João. E aí você consegue puxar esses dados. Traga o usuário logado, que é o João. Traga o perfil logado dele, que é no box do Pedro, lá, acho que a gente tinha falado, né? Traga esse tipo de usuário, traga esse nome. Traga a empresa e traga o logotipo da empresa. Traga a empresa e traga a lista de treinos da empresa. E com isso, pessoal, a gente mata a grande maioria dos modelos que eu já fiz coisas parecidas assim em relação a multi-empresas. Via de regra, esses 5 modelos aqui, olha, vão resolver praticamente todas as tuas dores aí em relação a aplicativos multi-empresas, tá? E aí tem uma dúvida que é a seguinte, né? Tá, Renato, mas tem um modelo de multi-empresas que você não falou aí, que é o seguinte. Em todos eles, o usuário precisava acessar aqui renafit.com.br, renafit.com.br, renafit.com.br/box do João. Mas, Renato, e se eu quiser, nesse modelo aqui, por exemplo, ó, que ao acessar boxdojoão.com.br, ele cai aqui, ó, em renafit.com.br. O Pedro, mesma coisa. Quando o usuário acessa boxdopedro.com.br, eu quero que ele caia aqui, ó. E se ele acessar boxdacris.com.br, eu quero que ele caia aqui. Como que eu faço isso? Porque no Bubble, por exemplo, a gente só consegue configurar um domínio por aplicativo, né? Aí, meus queridos e minhas queridas, você tem várias opções, tá? 3 opções. Primeira opção é o redirecionamento direto no painel da hospedagem. O que é isso? O teu usuário, João, ele hospeda em algum lugar o site dele. Ele pode hospedar na Hostinger, ele pode hospedar no HostGator, ele pode hospedar na GoDaddy, enfim, em algum lugar ele hospeda. Senão ele não teria um site, né? Você tem que instruí-lo
a ir lá e criar esse redirecionamento direto no painel da hospedagem dele. Exemplo, tá? Então assim, ó, instruir o seu usuário a criar o redirecionamento diretamente no painel da hospedagem dele. Aí você pode fazer alguns tutoriais, um tutorial só para o HostGator, um tutorial só para Hostinger. Só com isso você já mata 80% dos casos, né? Vou mostrar para vocês na prática aqui na Hostinger, que é o meu servidor do site semcodar.com.br, tá? Não é da plataforma, a plataforma está em Bubble. O site Semcodar é o WordPress dentro da Hostinger. Então eu estou aqui no meu painel do semcodar.com.br, beleza? Vou clicar em redirecionamentos. É aqui que eu configuro, galera. É simples assim, ó. Eu quero que ao ir para semcodar.com.br barra, sei lá, aplicativo, eu caia em aplicativo.com.br. É isso que você vai fazer, entende? É isso que você vai instruir o teu usuário a fazer. Aqui eu tenho vários exemplos de redirecionamentos já criados, ó. Se você aí agora acessar apis.semcodar.com.br, você vai cair num aplicativo no plano gratuito do Bubble aqui, ó, que é semcodar-apis.bubbleapps.io. Faz o teste aí, ó, tá funcionando. Isso aqui já faz, deve ter um ano que tem essa biblioteca de API aqui funcionando assim. Então acessei aqui, ó, apis.semcodar.com.br, entendeu? Pode digitar também, apis.semcodar.com.br, vai cair aqui, não tem segredo. Só que, repare a URL. Repare a URL. A URL mudou, entendeu? Ele só redirecionou, ele já te jogou direto lá no semcodar-apis, tá? Então a observação aqui é a seguinte, né? Observação. A URL muda. A segunda opção são os iframes, tá? Iframe é quando o teu usuário quer manter a URL dele. Então o João te fala, Renato, eu quero que permaneça a box do joão.com.br lá no navegador. Eu não quero que mude para renafit.com.br/box do João, por exemplo. Aí o iframe é o quê? O iframe é abrir uma janela do teu aplicativo dentro do site do teu usuário, entendeu? iframe é como se fosse uma janela realmente com o site dentro, que você insere lá. Eu até já citei isso em um outro vídeo, só que na época eu falei do frame set, tá? Só que o frame set, ele está caindo em desuso. É a mesma coisa na prática, mas dentro de uns 2 anos eu acho que os navegadores vão parar de aceitar o frame set, tá? Então tem que usar o iframe agora, que é a estratégia, a tecnologia mais moderna para isso. O iframe é o seguinte, você vai instruir o seu usuário a criar um arquivo index.html com o código de um iframe apontando para a URL que desejar do seu aplicativo. O seu cliente, o seu usuário, vai subir esse arquivo para a home do site dele. E aqui ele consegue URL mascarada. Vamos ver um exemplo disso na prática? Estou aqui então no meu gerenciador de arquivos do domínio comunidadesemcodar.com.br. Então, www.comunidadesemcodar.com.br. Eu quero que, se você acessar www.comunidadesemcodar.com.br, eu quero que você caia aqui, ó, semcodar.com.br/comunidade. Ó, completamente diferente, hein, galera? Parecido, mas é diferente. Se você acessar comunidadesemcodar.com.br, você vai cair em semcodar.com.br/comunidade. Como que eu fiz isso? Venho aqui no gerenciador de arquivo, criei um arquivo index.html minúsculo. E aí temos aqui, ó, um código. É só isso que tem nesse arquivo, tá? O que é isso, galera? Se você já conhece um pouquinho de HTML, você vai saber. É um arquivo HTML tradicional, normal, de página. Então ele abre e fecha tag HTML, ele abre e fecha tag body. Aí aqui tem uma série de estilos, né? Ó, 0 pixels de margem, 0 pixels de distanciamento, overflow hidden, é para assumir essa barrinha scroll bar aqui, né? Aí aqui eu tô dizendo, ó, abra um iframe navegador nessa página aqui, ó, www.semcodar.com.br/comunidade. Eu quero ele sem borda. E aí aqui eu botei o estilo também só para garantir que ele vai ficar com 100% de altura, 100% de largura, posição absoluta, 0 de margem, tudo, só para ele ocupar o espaço todo da página sem borda, né? É isso que é esse código aqui, tá? Eu vou até deixar ele na descrição do vídeo aqui, se você quiser dar uma copiada nele. E aí eu só subi esse arquivo.
E aí quando eu entro, pessoal, em comunidadessemcodar.com.br aqui, ó, ele já puxa esse arquivo index.html, ó, comunidadessemcodar.com.br. Onde que é essa página aqui? Essa página, na verdade, é semcodar.com.br/comunidade, né? Que essa aqui é a página de vendas do curso. E é ela que está abrindo quando a gente acessa a comunidadessemcodar.com.br. Ah, Renato, mas está não seguro aqui. Tá, é porque no Hostinger lá eu nem criei o certificado SSL ainda, enfim, isso é detalhe. Aí o teu usuário vai ter que fazer as configurações dele, até de certificado HTTPS, etc, etc, né? Que são outras instruções que é legal também você ter para facilitar a vida dele. Mas é isso, então aqui a gente conseguiu, mascarando a URL, mostrar um site aqui dentro, né? Se você for no inspecionar aqui do navegador, você vai entender direitinho o que está acontecendo. Ó. Dentro do nosso HTML tem um outro HTML, tá vendo? Tem uma outra observação aqui, na verdade, que é a seguinte, tá? Pode dar algum problema de cookies. Por quê? Cookies são aquelas informaçõezinhas que ficam gravadas no navegador quando você faz login em cadastro, por exemplo, quando ele grava alguma informação. Por quê? Porque os navegadores bloqueiam cookies de diferentes domínios. Então, assim, pode ser que ele chegue lá e fale, opa, peraí, você está tentando gravar um cookie aí de boxdojoão.com.br, mas você não está no site boxdojoão.com.br. Você está em renafit.com.br/boxdojoão. O que está acontecendo? Aí ele não te deixa gravar o cookie. Depende de configuração de servidor, depende de um monte de coisa. Eu nunca usei esse modelo, pessoal, em produção. Não tem nenhum cliente de aplicativo meu rodando com esse modelo aqui. Mas nos testes que eu fiz com o iFrame, funcionou. Consegui fazer login, cadastro. Então assim, ó, vale o seu teste aqui, para ver se no teu modelo vai funcionar, entendeu? Então faça esse teste só para ver se não vai dar problema de cookie. E a terceira, uma outra observação aqui, né? Só mais uma observação também. Não tem SEO. SEO é o seguinte, é quando o Google indexa o teu site, né? Você concorda comigo que não existe comunidadessemcodar.com.br? Você entra lá, o que tem lá dentro? Tem uma outra página que é a semcodar.com.br/comunidade. Não existe o comunidade.semcodar.com.br. Então o Google nunca vai indexar o comunidade.semcodar.com.br. Assim como o Google nunca vai indexar o boxdojoão.com.br se você seguir esse modelo de iframes aqui. Então esse é um pontinho de atenção, tá? E a terceira opção aqui é a seguinte, os sub-apps do Bubble. O que são sub-apps? Aí você vai lá na página de precificação do Bubble, você vai lá no plano mais caro deles, que é o plano Production, ou Produção, e você vai ver que tem esse recurso aqui, ó, Main App, que é o aplicativo principal, mais Sub-Apps. Ele é habilitado nesse plano mais caro do Bubble, tá? Beleza. O que são exatamente os Sub-Apps? O Sub-App é o seguinte, ó, você assina o plano Production do Bubble, tá? Que libera os Sub-Apps. Para cada cliente, você pode criar um novo aplicativo filho, como se fosse, né? Filho, que vai ser o sub-app. O sub-app vai sempre ser uma reprodução do aplicativo principal, mas vai ter seu próprio domínio, seu próprio banco de dados exclusivo, suas próprias chaves de API, seus próprios gráficos de uso de servidor. Então o sub-app sempre vai te permitir personalizar melhor a experiência de cada usuário. Então você tem ali a nave mãe, que é onde você controla o aplicativo principal, e aí tem 50 boxes de CrossFit, por exemplo, cada um com um cliente teu, cada um com domínio próprio, cada um com um banco de dados próprio, cada um com as suas próprias chaves de API, tudo isso. Aí você quer alterar a cor de um botão na nave mãe lá, você só dá um deploy e ele solta isso para os teus 50 sub-apps, entendeu? Então você consegue manter uma manutenção muito facilitada. O ponto de atenção aqui é o seguinte, né? Não se trata só desse valor do plano mais caro. Tudo bem, 475, 529 dólares, não é isso. Isso aqui sai uma fração do que você gastaria com desenvolvimento, com contratar um desenvolvedor, não é caro. Mas para cada sub-app, você vai ter que contratar um plano personal, ou um outro plano qualquer. Pelo menos aqui um personal que é mais barato do Bubble. Então se você tiver 50 boxes de CrossFit querendo essa modalidade de ter o seu próprio sub-app,
Para cada um desses 50 box vai ter que ser um plano do Bubble. Ai, Renato, meu Deus do céu, mas que coisa cara, $500 mais R$150 para cada um aqui. Galera, como eu sempre falo, né? Se R$150 por mês for um obstáculo no seu modelo de negócio, tem algo muito errado com o seu modelo de negócio. Precisa ser revisto com urgência. Mas o cliente está disposto a pagar esses R$150 por mês adicionais só para ele ter um domínio próprio? Essa é uma dúvida que você tem que tirar direto com ele. Vale a pena apresentar para ele as opções? Ó, João, vou te cobrar R$300 por mês pelo aplicativo. Se você quiser com redirecionamento, aí eu vou te cobrar R$500 por mês. Pronto, você já colocou R$200 de gordura, já cobre o custo aqui do sub-app, tá beleza. Vê o que o teu cliente te diz. Às vezes é algo absolutamente imprescindível para o teu nicho, às vezes ninguém faz questão, não dá para saber. Agora, onde que vai ser muito importante esses sub-apps? Quando for exigência do teu cliente. Então, existem alguns nichos, por exemplo, em que o cliente vai querer colocar em contrato que você precisa oferecer para ele uma estrutura separada de banco de dados. Ele não quer ter um banco de dados com outros, onde tenham dados de outras empresas. Exigências de LGPD, exigências legais, exigências de aplicativos do governo, 1000 situações em que isso pode acontecer. Aí, nesses casos, o sub-app é muito interessante, caso ele seja multi-empresas e não um aplicativo para uma empresa só, né? E é claro que aqui eu não demonstrei todas as possibilidades inimagináveis de aplicativos multi-empresa. O que eu demonstrei aqui foram os principais que eu já aprendi a criar e que já me atenderam em diversas situações. Mas o objetivo principal aqui não é você copiar e colar esses modelos. É você entender, primeiro, que basta você estruturar certinho o banco de dados, que você faz o que você quiser. E segundo, mostrar um pouquinho como que funciona o processo de raciocínio para a gente conseguir desenhar esse banco de dados da forma que a gente precisa no nosso aplicativo. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, alguma coisa seguindo esse raciocínio, com certeza vai te atender. Porque é como eu falo, Bubble, ferramentas no-code te permitem criar qualquer coisa. Na grande maioria das vezes, a limitação está aqui, e não na ferramenta. Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante. Espero que você tenha tido um daqueles momentos, caraca, agora finalmente entendi esse negócio. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.